Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos à 7ª alteração promovida pela reforma previdenciária na Constituição Federal, a emenda constitucional número 103 de 2019. Essa 7ª alteração muito importante, uma alteração profunda na aposentadoria dos servidores públicos, na aposentadoria dos regimes próprios de previdência. Essa alteração foi promovida lá no artigo 40, parágrafo 3º da Constituição. Então vamos lá. Primeira alteração. A partir de agora, o servidor que se aposentar, o valor da aposentadoria não poderá ser inferior ao salário mínimo e não poderá superar o teto do INSS. Então, o teto de aposentadoria do INSS é também o teto de aposentadoria do servidor público. Acabou. Agora, em 2019, o teto de aposentadoria é de R$ 5.839,45. Ponto final. Então, o piso e o teto de aposentadoria agora é o mesmo, tanto no regime geral quanto no regime próprio de servidor público, ok? Então, essa é a primeira alteração. Segunda alteração. A segunda alteração é o seguinte. Bom, com relação à aposentadoria por invalidez, ela permanece a mesma coisa. Para que o servidor se aposente por invalidez, o fato gerador é a incapacidade total e permanente para o serviço. E essa incapacidade total e permanente, avaliada por uma junta médica dentro do regime próprio daquele servidor público, e a aposentadoria por invalidez ela é proporcional ao que o servidor contribuiu. O valor da aposentadoria por invalidez ela não tem um valor integral, com uma exceção. A aposentadoria por invalidez do servidor público somente terá o valor integral se o servidor público ficar incapacitado total e permanentemente em virtude de acidente em serviço ou doença do trabalho ou doença profissional, ou também doença incurável, doença grave. Então, somente nessas hipóteses é que a aposentadoria por invalidez será integral, tá? Com os vencimentos integrais do servidor. Segundo tipo de aposentadoria do servidor, a aposentadoria compulsória, normal. O valor da aposentadoria compulsória é proporcional ao que o servidor contribuiu com o tempo, não é integral. E a aposentadoria compulsória, ela ocorre aos 75 anos. Lembrando que a Lei Complementar 152 de 2015, ela regulamenta o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Então, o parágrafo 1º do artigo 40, o artigo 40 da Constituição fala sobre o regime próprio de previdência de todos os servidores públicos, fala sobre as regras gerais. E o parágrafo 1º do artigo 40 fala das aposentadorias. Aí, primeiro tipo de aposentadoria, aposentadoria por invalidez, que eu já expliquei, a aposentadoria compulsória, que eu acabei de explicar. Aí a Lei Complementar 152 de 2015, ela complementa essa aposentadoria compulsória. Então a aposentadoria compulsória do servidor ocorre aos 75 anos. E temos o terceiro tipo de aposentadoria do servidor público, que é a aposentadoria voluntária, que é quando, por vontade dele, ele se aposenta. Preste atenção nas novas regras. Para que o servidor público hoje, a partir da reforma previdenciária, para que o servidor público se aposente, ele tem que conter homem, no mínimo 65 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público, trabalhando no serviço público em geral, e no mínimo 5 anos no seu cargo para o qual ele quer se aposentar. Então são 4 requisitos. A idade, homem 65, tempo de contribuição, 25 anos, tempo de serviço público, 10 anos, e tempo mínimo no cargo efetivo, 5 anos. Então, homem, 65, 25, 10 e 5, ok? Se for mulher, se for uma servidora pública, aí no caso, a idade mínima dela, 62 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de tempo de serviço e 5 anos no cargo. Então, para a mulher, 62, 25, 10 e 5, ok? Lembrando que se o servidor público for professor, desde que seja professor da educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, somente nessas 3 áreas de ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ah, Guilherme, eu sou professor, sou servidor público, professor do ensino superior. Não entra. Eu sou servidor público, professor do ensino técnico.
Não entra. Só entra professor, servidor público da educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, que nós chamamos de professor FMI. F de fundamental, M de médio e I de infantil, educação infantil. Então, se o servidor público for professor da educação infantil, ensino fundamental e médio, ele tem direito à redução de 5 anos na idade, tá? A partir da reforma previdenciária, o professor FMI só tem direito à redução de 5 anos na idade. Então, o professor, ele se aposentará voluntariamente se ele completar 60 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição, 10 de serviço público e 5 de cargo efetivo. Se for professora FMI, 57 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Ponto. Então o professor só tem a redução de 5 anos no requisito da idade, ok? Outro detalhe, algumas categorias de servidores públicos terão direito a aposentadorias especiais, com alguns critérios diferenciados. Quais categorias de servidores terão alguns critérios diferenciados? Deficientes, polícia em geral, o policial em geral, e servidores que estão expostos permanentemente a riscos à saúde. O que a Emenda Constitucional 103 de 2019 trouxe de regras? Para o servidor público deficiente, a Emenda Constitucional não falou nada. Agora, para o servidor público policial, ela trouxe as novas regras. Então, se você é policial, Guilherme, que polícia que entra? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, Polícia da Câmara dos Deputados e Polícia do Senado Federal. Então, se você é servidor público na carreira policial, para você se aposentar, quais são as novas regras? O policial ele tem que ter no mínimo 55 anos de idade, não importa se é homem ou mulher, no mínimo 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição e 25 anos no cargo. Então, para a categoria policial, quais são os requisitos para aposentadoria voluntária? 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição e 25 anos no cargo efetivo, ok? E quais são as novas regras para que o servidor que esteja exposto permanentemente a riscos à saúde, quais são as novas regras para que esse servidor que trabalha em local insalubre, que tenha a sua saúde exposta permanentemente, quais as regras para que esse servidor se aposente? No mínimo 60 anos de idade, 25 anos exposto, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Então são 4 requisitos para aposentadoria especial para servidor que tem sua saúde exposta. 60 anos de idade, 25 anos de tempo de exposição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Então essas são as novas regras de aposentadoria voluntária para os servidores públicos. Regra para o servidor em geral, regra para os servidores públicos professores FMI, regra para os servidores públicos policiais e regra para os servidores públicos expostos a riscos permanentes à saúde, ok? Grande beijo, grande abraço e até a próxima alteração. Tchau, tchau.